Meus queridos ouvintes da Palavra de Deus, você que nos acompanha nesse canal aqui, a nossa saudação em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Quem vos fala mais uma vez é o pastor Valdir Santorinho, agradecendo a sua audiência que tem nos acompanhado esses comentários, essas reflexões aqui do programa. Hoje nós queremos trazer mais um assunto dentro do aspecto geral. Aspecto geral, como o próprio título já diz, são coisas que acontecem no nosso dia a dia, no vosso dia a dia, sofrido, problemas, dificuldades. É como alguém disse, cada novo dia nós temos desafios, temos problemas. Por isso que nós temos um Deus Todo-Poderoso e servimos a Ele com coração puro e sincero, buscamos a Ele em oração, Sua palavra, e recebemos dele toda a direção, toda a orientação. Graças a Deus, quando assim procedemos. Nós queremos falar nesta ocasião, nesse aspecto geral da vida que acontece na nossa vida, a questão, meus queridos, da falta de direcionamento. O direcionamento que você toma é um rumo, é um sentido, é um caminho, é um curso, é uma rota que você toma na sua vida, na direção da sua vida. Nossa vida, Deus é quem dirige os nossos passos, mas está também em nossas mãos, você sabe disso, está em nossas mãos o livre-arbítrio de fazermos nossos planejamentos para dele, dependendo de Deus, na direção do Senhor, seguir, né? E a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo 16, 9, em seu coração o homem planeja seu caminho. Nós, em seu coração, o homem, mulher, ser humano, planeja o seu caminho, é natural. Deus nos deu esse livre-arbítrio, né? Mas a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, que o coração pode enganar, segue pelas aparências, já falei aqui no nosso programa, nesse quadro dos quadros aqui diversos, sobre a questão de aparência, nós sermos persuadidos, influenciados pelas aparências, né? Lembra-se do profeta Samuel, quando foi lá ungir um rei de Israel, ele se empolgou com a aparência daqueles filhos de Jessé, mas não foi o menorzinho, o Davi. Deus tem seus caminhos. O homem que teme ao Senhor, diz o livro de Salmo, capítulo 25, 12, o homem que teme ao Senhor, ele instruirá o caminho que deve seguir. O homem que teme ao Senhor, temer não é só temer, é obedecer, seguir. Direção. Para tudo na nossa vida, qualquer atividade que você irá fazer, você precisa de direção, você precisa de rumo, você precisa de sentido. Qual o sentido que vai se tomar, qual o caminho que vai tomar, qual o procedimento que você vai fazer, como você vai fazer, de que maneira vai fazer. Porque às vezes a precipitação, vou falar aqui outro quadro, outro dia sobre precipitação, a precipitação leva aquilo que eu já falei aqui também atrás sobre remorso. Se eu soubesse, não deveria ter feito assim, ou desta, ou daquela, ou outra maneira, mas fiz. Agora é tarde, tenho que assumir todas as consequências positivas ou negativas, que todos nós somos passíveis de erros. No entanto, não devemos permanecer nos erros e procurar diante de Deus cada vez mais acertar o nosso rumo, o nosso caminho, a nossa rota. Falando sobre direção, tem vários sentidos, direção, mas hoje aqui o foco é direção no sentido de rumo, da linha, do sentido, do seu caminho, do curso, da rota que você segue na sua vida, em todos os sentidos, é genérico. É uma
uma visão macro, todo, que você toma. Porque todos nós temos que ter isso na vida, direção. Lamentavelmente, nós temos visto em nossa sociedade, e às vezes irmãos em Cristo, que tem o Espírito Santo residindo nele, mas ele não procura prescrutar pela oração, pela leitura da palavra, e fica a pessoa seguindo vozes. Já falei sobre vozes aqui. A ele ouvi, a Jesus, a ele ouvi. Lembra-se lá na transfiguração? A ele ouvi. Quando você ouve, como você começa a buscar vozes, diversas orientações, diversos rumos, diversos conselhos, você tem que saber depender de Deus e filtrar esse caminho, filtrar esse rumo, que rumo vai seguir. Muitos são os planos do coração do homem, muitos são, lá no livro de Provérbios 19 e 21, diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Todos nós, volto a dizer, temos que fazer os nossos planos. Ninguém pode viver nesse mundo aleatoriamente como um barco à deriva, um navio à deriva, que os motores pararam e quem vai levando aquele barco, aquele navio, é a própria onda do mar, que pode levar a precipício, a colidir com outro barco, a bater numa pedra, alguma coisa dessa natureza. É o barco, é um navio, a embarcação, a deriva, isto é, ela não tem direção, ela está sem rumo, porque os motores, que são propulsores da movimentação, eles pararam e acontece. Quantas vezes você tem visto na televisão aí, nos noticiários, que navio tal, embarcação tal, ficou à deriva, e foi então a capitania dos portos, a marinha, lá dar a devida assistência para preservar de uma colisão, de um acidente com alguma outra embarcação que vem ou vai no mesmo sentido. Então é direção, é rumo, né? Quantas pessoas, meu Deus do céu, que não buscam o rumo certo, não buscam a orientação de Deus. Lógico, nós temos que ouvir os conselhos, é natural, principalmente os conselhos dos mais experientes, dos mais sábios, daquele irmão, daquela irmã, que tem mais tempo, busca mais oração de Deus. E aí você segue, toma seu próprio rumo, sua própria decisão, uma decisão que seja menos danosa, que venha trazer menos consequência, porque erro nós temos. Agora, o que nós não podemos admitir é que uma pessoa não tenha uma referência. O que é uma referência nesse sentido aqui? Uma referência também está no caminho da direção. A referência é você tomar como pauta. A referência, me referencio. Por exemplo, você já ouviu falar, eu tenho como referência na minha vida, primeiro Deus, mas eu tenho como referência os meus pais, tenho como referência meus avós, os mais velhos, tenho como referência seu fulano de tal, seu cicrano, etc. Me referencio pelo comportamento dele, pelo exemplo de vida, vida consagrada, vida ilibada, uma vida que não tem mancha. Defeitos temos, mas que tem um passado, uma vida que serve de referência, serve de exemplo para que nós possamos agir, nos influencia. O maior exemplo e perfeito é de Jesus, sua palavra, a palavra de Deus. Quando você mergulha nessa palavra, procura pela oração a palavra revelada, a palavra que lhe traz a revelação. Não é o sentido literal da palavra, mas o sentido que a palavra, quais são as lições que essa palavra quer trazer ao seu coração. Qual é o sentido que essa palavra quer trazer ao seu coração?
Você tem que estar ligado nisso. Não podemos viver no mundo atual, queridos irmãos e irmãs, sem um direcionamento. Sem um direcionamento. Sem buscar uma orientação. Não, eu vou ver o dia de hoje, o que é que vai acontecer. Sim, está certo. Mas para onde você for, Senhor, se você previamente, no início do dia, quando você se acorda, faz toda a sua higiene e vai buscar a Deus em oração, você pede a Deus direção. Se você já sabe, tem no seu coração um planejamento, o que vai fazer, vai a uma feira, vai a um supermercado, vai ao médico, vai fazer um exame, vai no comércio, vai aonde for. Se você já sabe que está planejando aquilo já desde o dia anterior, então você, Senhor, posso ir naquele lugar, o Senhor me guarda, posso ir. E você recebe a confirmação do Espírito de Deus, se aquela direção, se aquele sentido que você quer fazer, ir em tal lugar, está naquele dia, se é de Deus realmente, para você não ter decepções, né? Dizer, se eu soubesse, se eu tivesse dependido de Deus, eu não tinha vindo aqui nesse local. Esse local é perigoso, um acidente acontece, aí já é tarde. Nós temos que ter nossos planos, lógico, mas depender de Deus. E se você, no amanhecer do dia, você ainda não souber aonde vai, como vai, você peça a direção de Deus. A direção que o Senhor coloque anjos à frente do teu veículo, ou veículo que você vai andar, na sua frente, na sua guarda, para que você possa ser feliz. Mas não viva na direção para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Um diz vá para cá, outro para lá, outro para cá. Faça assim, faça dessa maneira, porque você jamais vai ser feliz. Siga a orientação, tenha um rumo, busque a Deus, tenha direção de Deus. Não digo que não tenha os conselhos, sim. Deus pode falar de várias maneiras. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Pode falar com você através até de uma criança. Você está buscando a resposta de Deus. Senhor, devo ir fazer isso, fazer aquilo. E Deus lhe dá a resposta. Mas eu já falei aqui sobre firmeza. Seja firme, seja decisivo. Porque isso é bom, é salutar para a sua vida. Que Deus possa continuar vos abençoando em nome do Senhor Jesus e até um próximo quadro.